Olá, pessoal, bem-vindos ao Boas Opções, num patrocínio de Educação Financeira para Jovens Sardinhas, o nosso novo livro, tá? Não deixe de dar uma olhadinha, está aqui neste site, ó, clubedeautores.com.br. Não deixe de dar uma olhadinha, tá? Vale a pena, acreditem, vale a pena. Sobrou uma perguntinha de sexta-feira que eu não tinha visto, a Lili chamou minha atenção para essa perguntinha agora. E então eu vou responder essa pergunta porque ficou de uma mulher assinante do nosso canal. Elas são tão poucas que merecem um tratamento especial. Roa-se de inveja, Barbado. Fica aí doente, salivando, fala, ai, mas ele dá preferência pelas mulheres. Sempre. Sempre. Então você pode ficar aí se roendo, Barbadão. Deixa eu tentar lembrar o nome da moça, peraí que eu esqueci. A Cristina Scaranello pergunta: Campos, a NTCO3 tem um gap de medida? Aí tem aqui, ó, gap, o que a NTCO3, grupo Natura e um gap. Este gap aqui, acredito que seja esse que ela está perguntando, porque aqui não tem gap, aqui não tem gap, aqui houve um pequeno gap, muito pequeno, o gap que tem é esse, tá? Pelo volume, esse gap. Esse aqui não é um gap de medida, tá, Cristina? Gaps de medida, eles acontecem depois que está acontecendo um movimento amplo, já aconteceu um movimento, pelo menos um movimento razoável, aparece um gap, a gente até muitas vezes fica na dúvida se aquele vai ser um gap de exaustão ou não, e aí depois o movimento, se fosse uma exaustão, o movimento tenderia a morrer logo em seguida. Sendo um gap de medida, e a gente só vai ter essa certeza mais para frente, geralmente passado já algum tempo, aí a gente consegue ver que ele tinha um movimento grande depois e que esse movimento meio que espelha o tamanho que ele andou antes. Nesse caso aqui, não. Você vê que a ação estava caindo, estava caindo, estava caindo, estava caindo. Portanto, ele não tem como fazer um gap de medida na direção contrária. Toda vez que houver um gap nessa situação, ele vai ser um gap de ignição. Tá? Especialmente quando é um gap grande como esse. Observe que esse gap, ele. Cara, é aquele negócio. No mercado, se você esperar a perfeição, 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 você vai ficar sem. Tá? Mas esse aqui é um gap que sai. O ativo estava aqui, ó. Ele fechou em baixa no candle 199. Ele fez um gap e abriu aqui, ó. Basicamente ele abriu juntinho da média de 200, desculpa, de 20 desculpa, falando besteira aqui, ele não abriu aqui. Ele abriu aqui em cima. Ele abriu aqui em cima e desceu. Este aqui um gap, esse gap é o que se chama de um hole in the wall. Tá? Por que um hole in the wall? É um gap que é grande. O hole in the wall tem que ser um gap grande. Tá? Esse gap, imagina que as duas médias estivessem juntinhas aqui, nessa região, e aí fez esse gap. Isso é um hole in the wall? Não. Tá? É um gap grande que pula as duas médias curtas, no caso a 9 e a 20. Tem gente que eu penso dessa forma. Tem gente que não precisa da média de 9. Só a de 20 já basta. Se ele tiver, vamos dizer que a média de 20 estivesse por aqui, onde estava mesmo, e ele pulou, mas a média de 9 estivesse aqui embaixo, por qualquer motivo maluco. Bastava pular a de 20. Para algumas pessoas, eu não sou dessas. Para mim tem que ser as duas médias. E ele fez exatamente isso. Ele saiu daqui e abriu lá em cima, até caiu durante o dia todo. Tá? Deu aqui um bom trade. E isso aqui é um hole in the wall, um gap de ignição para cima. É um tipo específico de gap. Observe que tentou fechar e subiu. O objetivo do hole in the wall é a busca. Ele, por ser um gap específico, ele tem também parâmetros muito específicos. Normalmente, o que ele faz é a busca da próxima resistência significativa. Né? Seria um gap de compra. Onde está a próxima resistência significativa? Aqui em cima. Então, o objetivo, ou melhor, o alvo deste gap está nessa região aqui em torno de 16 e pouco. Se vai atingir ou não, nós não sabemos por enquanto, né? Vai depender aí do comportamento do mercado, mas um gap como esse aqui é sempre, nesse caso, um gap de ignição e não de medida. Para ser um de medida, deixa eu ver se tem algum por aqui que eu possa mostrar para você. Parará, 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 não, não, não. Ó, aqui teve um outro hole in the wall de venda. E onde é que foi? Deixa eu ver, deixa eu ver, deixa eu ver, deixa eu ver, deixa eu ver. Um gap de medida. Pô, não tem nenhum gap de medida nesse papel, não é possível.
É um papel que não, que não faz gaps de medida. Só para me zoar, ele não gosta, Cristina, de gaps de medida. Enquanto isso, rapaziada que não teve as suas perguntas respondidas, baba, sofre, sofre. Aqui, ó. Isso aqui é um gap de medida, tá? Ó, o ativo vem aqui em cima, faz esse gap. Isso aqui é um hole no wall de venda. Qual o objetivo? Atingir a não é um hole in the wall perfeito, tá? Porque ele já estava aqui embaixo da média. Mas vamos esquece aqui o hole in the wall. Ele tem critérios mais específicos. Eu estava tentando ser aqui gentil, mas não é. É um gap de ignição, partindo da média de 20. Atinge aqui o suporte. Na perda do suporte era movimento, sem dúvida, tá? Isso aqui é o crash de 2020. Aí fez essa movimentação, gap de ignição. Depois ele vem com um outro gap muito forte. Geralmente esses gaps são de medida. Poderia ser uma exaustão? Poderia ser uma exaustão. Observa que aqui ele faz um movimento parabólico. Ele caiu, caiu, caiu. Faz um movimento extremamente intenso para baixo. Isso aqui poderia ser interpretado como um gap de exaustão, sim. Mas isso posteriormente você vai descobrir que inicialmente eu trabalharia isso aqui como gap de exaustão. Se eu estivesse olhando o mercado aqui na hora, isso abriu no outro dia gap, esse gap aqui, ó, eu trabalharia isso como gap de exaustão. Eu provavelmente compraria esse ativo. Mesmo nessa situação, média de 200, gap de exaustão, eu compraria o ativo. Tá? Muito, muito provavelmente eu compraria esse ativo. Apesar de estar no meio de um crash. Né? Isso aqui é aquele negócio. Olhando o gráfico, é fácil falar, estou sentadinho na cadeira sem nenhum tipo de estresse. Né? Na ocasião, quem estava operando o ativo aqui, tem hábito de operar esse ativo, não ia estar com essa situação show de bola calminha que eu estou tendo. Mas, simplesmente olhando o gráfico, eu faria uma compra aqui, com certeza. Tá? Pelo padrão. Aí, o troço não se revela, não era um gap de exaustão, ele vem em movimento mais para baixo. Bom, agora eu meço isso. Eu meço daqui até o gap, tem 16,5%. Agora, do outro lado do gap, eu meço 16,5%, 16 e tantos por cento para baixo. Mais ou menos aqui em 31,20, por aqui assim, 31,20 e poucos. Vamos ver o que o papel fez. O papel foi, ó, até mais, muito mais do que isso. Andou muito mais, mas o gap era um gap de medida que acabou ultrapassando uma situação específica de crash, tá? Então aqui muitos gaps em sequência, mas eu trabalharia inicialmente isso aqui como um gap de exaustão nessa hora. Com certeza eu trabalharia isso como gap de exaustão. E uma vez que ele negou o movimento, eu faria isso aqui agora, é um gap de medida, claramente um gap de medida, o movimento continua, e aí eu operaria como gap de medida e teria saído aqui no 31. Na hora que isso aqui pensa que esse candle aqui chegou a subir muito forte antes de ser negativado. Tá? Então é fácil falar, ah, mas você saiu aqui, você é tolo, né? Na hora que você está vendo isso aqui com o dia aberto, o mecanismo funcionando, o mercado funcionando, pensa que isso aqui fez esse candle todo para cima, depois socou para baixo no mesmo dia. Tá? Não estamos falando de pouca coisa não. Esse candle aqui tem uma amplitude de, de 17% em um dia. Em um dia. Muitas vezes, não dá para ver agora, pode ter tido circuit break aqui. Tá? Circuit break é uma situação em que quando o mercado cai 10%, a bolsa fecha. Tá? A bolsa fecha. Para tudo, trava tudo, fica um tempo, tem uma série de regras, aí depende se é o primeiro, o segundo, o terceiro, tem várias regras, essas regras incluem tempo, para dar um tempo para o mercado se acalmar um pouquinho, para acabar o desespero e antes de reabrir. Então é muito possível que nesse dia aqui tenha tido pelo menos um circuit breaker. Houve vários, houve uma porção aqui durante esse crash. E houve dias em que houve 3 circuit breakers no mesmo dia. Esse aqui pode ter sido um desses dias. Então é muito fácil falar agora sentadinho na cadeira, tranquilo aqui, que eu não sairia aqui, eu deixaria o movimento correr. Não tão simples. De qualquer forma, se eu tivesse operando isso, eu teria comprado aqui, com certeza eu teria comprado aqui, tá? Nesse candle. Não sei se eu teria me dado bem ou não, por conta da volatilidade. Provavelmente eu não seguraria muito. Pensa que isso aqui era uma coisa muito violenta. Mas, independente disso, se eu não tivesse comprado, ou se tivesse tomado stop, eu viraria a mão na iminência de que isso aqui era um gap, então, de medida, objetivando um alvo por aqui, por volta dos 31. Teria pago o stop, se eu tivesse tomado stop, teria pago o stop, teria dado lucro. Mas é uma situação muito difícil essa de operar durante... Foi muito difícil, foi extremamente difícil operar durante
o crash. Quem estava nessa época no mercado sabe disso. Não é fácil, aliás, nenhum crash vai ser nunca fácil de operar. Então, tá aí a respostinha para a Cristina Scaranello e que os barbados não têm. É só brincadeira, tá, galera? A gente responde as perguntas conforme elas vão ficando para trás, porque não dá tempo de responder todo mundo durante o café da manhã. Então, às vezes, a gente pega e vai respondendo uma coisa. E essa pergunta, embora seja específica de NTCO3, é uma pergunta que pode servir para muita gente. É exatamente por isso que eu estou fazendo essa resposta. Porque essa dúvida sobre gaps ela é constante. Constante. As pessoas não estudam gaps. Embora gaps seja uma das coisas mais importantes na operação de análise gráfica, pouca gente estuda gaps. Tá? Existem livros só para isso, mas pouca gente estuda. Aí fica nessas dúvidas. Mas tá aí a elucidação para a nossa simpática amiga Cristina. Valeu, um abraço para todo mundo, até um próximo vídeo, tchau, tchau.